Vamos de palavra de Deus novamente. Jeremias 4, a partir do 11º versículo, acompanhe na sua Bíblia. Devem estar acompanhando vocês as guerras, né? A guerra que está acontecendo no Oriente Médio, né? Em chamas. E Deus não nada tem a ver com isso. Ele tem a ver com a permissão, né? Pois quem cava isso é o homem que cria a guerra. Deus não cria a guerra. Deus quer paz, Deus quer a paz. E dá ao homem a paz. Mas existe um tal de livre-arbítrio que nem ele pode, nem Deus pode. Assim como o Khamenei, né, que mataram lá no Irã, queria impor Deus, sendo que nem Deus impõe ele. Deus não manda você, não obriga você a amá-lo, a segui-lo. Mas lá havia um regime que estava tentando obrigar as pessoas a seguir a Deus da maneira deles, né? Com imposições de coisas que nada tem a ver com Deus. Muito rigorosas. Né? Então, o que Deus faz? Permite a destruição, pois está levando o povo a sofrimentos que não levam a lugar nenhum a não ser ao inferno, a tristeza, ao sofrimento. Então Deus permite. Foi isso que aconteceu. Ele permitiu, mas quem criou isso tudo foi o homem, né? Então às vezes as pessoas atribuem a Deus as desgraças que eles mesmos criam, né? Então a gente precisa plantar o bem. A partir do momento que eu fui convencido pelo Espírito Santo, eu comecei a plantar o bem. Para a lei do retorno, que é a lei de Deus, vir com bênçãos e não com desgraças. Mas as consequências vão ainda, né? Perdurando, né? Vão perdurando até que haja luz, até que Deus intervenha, né? E entre no assunto e veja o que foi plantado, né? E comece a restaurar, né? Um povo, uma pessoa, né? Que é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Jesus falou que se derrubasse o templo, né? Que era ele reergueria em 3 dias. Estava falando da ressuscitação, né? do ressuscitar dele mesmo. E ele disse: nós somos o templo. Então, templo físico, já falei aqui, né? Não existe. Então, voltando ali, o homem cria situações de guerra e acaba tendo que colher. Então, nós devemos ter isso em mente. Vamos lá. O 11º eu já li, né? O 12º. Vou ler o 11º de novo. Ó. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para pelejar, nem para alimpar. O 12º. Um vento virá a mim, de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízo contra eles. 13º. Eis que virá subindo com nuvem e os seus carros como a trombeta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Os cavalos aqui, né? Pode se representar aqui os jatos, né? Que são mais rápidos que as águias. Ai de nós que somos assolados. 14º. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? 15º. Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. 16º. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades
de Judá. 17º. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Então Deus permite, né? O homem cria guerra, né? Se rebelam contra as coisas de Deus, que é paz, entendimento das coisas, sem guerra, né? Quando não há entendimento, há guerra e Deus não está nisso, né? E quando o povo quer guerra, quando o homem quer guerra, os governantes, ele permite. Ele permite, né? Como eu falei há pouco, se você tentar impor Deus às pessoas, né? Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente e é onipotente para brecar as pessoas que estão tentando fazer da obra dele, da palavra dele, dos preceitos dele, imposições que não condiz com o certo, com o correto. Deus não quer sofrimento ao homem, o homem que procura sofrimento. Então Deus não quer impor regras humanas difíceis de cumprir. Ele prescruta o coração, ele examina o coração da pessoa. Não adianta você impor regras, né? E às vezes impor regra como no tempo de Jesus e não cumpri-las, né? Impõe ao povo, mas não cumpre. As nações enriquecem os poucos, né? Os governantes e a população sofrendo. É complicado. Deus vê todas as coisas. 17º de novo. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. 18º versículo fala assim: o teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Olha só. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até ao coração. O 19º. Entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Olha isso. 20º versículo e último desse vídeo. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Então é isso. Deus permite, né? Deus deixou se alargar bastante, tentando usar Deus como o autor das atrocidades daqueles governantes, né? Lá dizem que o regime não vai acabar. Só Deus sabe se não vai. Como disse Jesus, se Deus não der o poder, tu jamais poderá fazer. Então é Deus que dá o poder. Se ele achar que as pessoas ainda devem continuar se alargando, ele até pode permitir, mas para um bem maior, nunca para o mal. Então esse é o 4º versículo e até o 10º, até o 20º, do 11º ao 20º versículo de Jeremias. Meditem na Bíblia, né? Sejam guiados pelo Espírito Santo. Leiam, aprendam com o Pai, né, que está nos céus, lendo a Bíblia e sendo guiados pelo Espírito Santo. E fiquem com Deus.